Está na tela, está no ar mais um vídeo respondendo perguntas bíblicas. E hoje nós temos uma pergunta muito interessante a respeito do livro dos Salmos, exatamente. Quem mandou essa pergunta foi a nossa amada e querida irmã Solange Freitas. Ela também é da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu falei também porque no último vídeo nós respondemos a pergunta do César Freitas, nosso querido irmão da Igreja Internacional da Graça de Deus. A Solange também é da Igreja Internacional da Graça e mandou uma pergunta para nós referente ao livro dos Salmos. A irmã Solange, ela gostaria de saber qual é o significado do termo, da palavra Selá, que aparece 73 vezes no livro dos Salmos. O que significa esse termo? Qual é o significado desta palavra? Quando você está lendo lá o livro dos Salmos, acaba o versículo e, entre aspas, nem todas as traduções bíblicas elas trazem essa palavra, mas as que trazem, coloca entre aspas, Selá. O que será que significa esse termo? Nós vamos responder essa pergunta no vídeo de hoje. Eu gostaria de, mais uma vez, como sempre, convidar você, convidar os seus familiares, os seus amigos, os seus irmãos a se inscreverem em nosso canal. É lógico, se você já foi inscrito, o que eu quero que você faça para ajudar o nosso canal é compartilhar o vídeo, deixar o seu like também e, com toda certeza, acima de tudo isso, mais do que like, mais do que compartilhar, eu gostaria de pedir as suas orações, porque sem a bênção de Deus nós não conseguimos ir a lugar nenhum. Bom, vamos ao nosso vídeo de hoje, vamos rodar aí a chamada e daqui a pouco voltamos respondendo a pergunta da nossa amada irmã Solange. Vamos lá! Qual é o significado do termo Selá, que aparece 73 vezes no livro dos Salmos? Antes de nós respondermos o significado do termo Selá, vamos entender que o livro dos Salmos, ele está classificado como um livro poético. Ele é um livro também classificado como o Inário de Israel. O livro de Salmos é recheado de orações e ele nos remete ao contexto litúrgico do templo, da adoração a Deus naquela época em Israel. O livro dos Salmos é um livro sem restrições sentimentais. O que eu quero dizer é que no livro dos Salmos tudo é válido expressar a Deus. Nós vemos que existem salmos onde o salmista expressa, ele expressa raiva, indignação pela prosperidade dos ímpios, dos que não servem a Deus, confessa pecados, ele pede a destruição dos inimigos, ele conta as tristezas mais íntimas do seu coração. O livro de Salmos é um livro onde todas as expressões são colocadas diante de Deus, da alma, são colocadas diante de Deus. É um livro maravilhoso. E quem lê Salmos tem que entender que os Salmos é poesia. E não a poesia brasileira. E não a poesia que nós conhecemos, mas a poesia oriental. A estrutura, a forma dos Salmos é uma estrutura oriental. Então ali, a forma de construir a poesia já não é a mesma forma que nós conhecemos hoje. Isso tem que levar em consideração. E quando nós fazemos isso, nós entendemos melhor o livro dos Salmos. Bom, agora vamos entrar aqui respondendo a pergunta da irmã Solange. Qual é o significado do termo Selá no livro dos Salmos? Vamos dividir esse termo em duas etapas. Na primeira etapa, nós vamos entender que Selá na Bíblia, quando essa palavra Selá aparece na Bíblia, ela não aparece somente no livro dos Salmos. Ela aparece em outras ocasiões também. Quando eu falo em outras ocasiões, eu estou falando que essa palavra Selá, ela é um nome de algumas figuras, de algumas pessoas dentro da Bíblia.
vamos falar com três indivíduos que possuem, na verdade, dois indivíduos e um local chamado Selá. O primeiro que tem esse nome é o filho de Arfaxade. Arfaxade, da linhagem de Sem, e pai de Éber. Isso está no capítulo lá no capítulo 10 do livro de Gênesis, versículo 24. Lá nós encontramos a expressão Salá, não Selá. Isso isso muda. O nome próprio costuma mudar um pouco dependendo da tradução bíblica. Lá aparece como Salá, mas é Selá. Também no capítulo 11 de Gênesis, versículo 12 e 15, aparece Salá, mas é Selá. E 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 18 e o versículo 24, lá nós temos Selá. Exatamente, a tradução preservou aqui o Selá. E em Lucas 3,35 aparece de novo Salá, quando fala-se ali de genealogia. Lembrando que Selá, quando se aplica a uma pessoa, significa no hebraico paz. Selá no hebraico significa paz, mas ele tem esse significado somente quando aplicado a uma pessoa. No livro dos Salmos não é paz, ele tem um outro significado, nós vamos entender daqui a pouco. Além então desses dois indivíduos, o primeiro que eu falei, não é? O filho de Arfaxade, da descendência de Sem, pai de Éber. Agora, Selá também foi o nome de um dos membros da casa de Judá. Naquele período onde a Tamar, não é? ela engana o sogro dela, se casa com ele, vai ter um filho. Então é um dos descendentes também de Judá, Selá. Tudo significa paz quando se refere a pessoas. Agora, existe no jardim, um poço no jardim do rei, na época, né, do rei Davi, existia um poço no jardim do rei com esse nome, Selá. É o local, esse poço era chamado de Selá. Então verificamos duas pessoas com o nome, Selá, e também um local, né, o jardim do rei em Jerusalém, um poço, na verdade, que ficava no jardim do rei em Jerusalém, que chamava Selá. Agora vamos ao livro dos Salmos. Quando aparece no livro dos Salmos, o termo já ganha outro sentido, outro significado. Mas eu já vou adiantar uma coisa, não é certeza. Sim, por incrível que pareça, nenhum estudioso pode bater o martelo, afirmar com propriedade que Selá vai ter algum significado certo, preciso, não. Até hoje ninguém chegou a um denominador comum em relação ao termo Selá dentro do livro dos Salmos. Mas há algumas traduções e eu vou transmitir aqui a nossa amada irmã Solange, e como eu tenho dito, pode ser também a sua dúvida, a dúvida da irmã Solange. Bom, a primeira coisa a primeira interpretação do termo Selá foi feita pela Universidade de Oxford Annotated Bible. Oxford Annotated Bible. Eles acreditam, os estudiosos da Oxford Annotated Bible, que o termo Selá, ele simboliza, ele representa um interlúdio musical dentro das canções do livro de Salmos. O que é interlúdio musical? É um trecho onde não se possui vozes, somente o instrumento aparece, esse ruído instrumental aparece. Na verdade é uma ministração, não é só com os instrumentos. Essas ministrações aparecem em todas as pausas, porque o livro dos Salmos, ele possui, na época que ele era cantado em Israel, uma certa estrutura. Alguns acreditam que o livro, como que aconteciam os cantos no livro dos Salmos? Havia um líder do canto, né, a voz principal, o líder entoava a canção e o coral vinha em seguida. Então, eu não sei se eu posso chamar dessa forma, nesse intercâmbio aí, essa troca, o que acontecia?
revezavam-se, as vozes entravam separadas. E depois existiam as pausas. Nas pausas acontecia os interlúdios, quer dizer, as ministrações musicais. Então o selá servia para indicar aonde existiria essa ministração, né, musical, somente com os instrumentos, somente com a harpa, com o símbolo, com o pífaro e com outros instrumentos, né, de percussão, de sopro, tudo de corda. Era feita essa ministração musical, isso era o interlúdio. Daqui a pouco eu vou ler aqui o Salmo 52, vou ler o verso 3 e depois o verso 5, onde aparece esse termo, nós vamos perceber aonde seria então essas ministrações, nesse interlúdio no livro dos Salmos. Outro significado que já deram ao selá é dizendo que o selá, na verdade, ele é uma pausa para um momento de reflexão. Ele é um momento de refletir, aonde cessam os instrumentos, cessam as vozes e os pensamentos são elevados a Deus em meditação. Então, alguns acreditam que o selá seria uma pausa para meditação no meio da canção. Agora, veja isso. Outros já traduziram que o selá tem a expressão de um amém. E por incrível que pareça, tem alguns que já afirmaram que o selá, na verdade, é um nome de um Deus dentro do livro dos Salmos. Mas nenhuma destas posições podem ser dadas por certas completamente. É lógico que o mais plausível, que tem sido mais aceito pelos estudiosos, é a tradução da Oxford, né, que eu li aqui, a Universidade Oxford Annotated Bible, afirmando que o selá era um interlúdio musical. A pausa também tem sido aceita, mas a Annotated Bible, a Oxford Annotated Bible, essa posição da Annotated Bible tem sido a mais aceita por aí. Bom, vamos ler aqui o livro dos Salmos. Eu quero ler uma parte, daqui a pouco nós vamos encerrar a pergunta da irmã Solange, respondendo para ela aí então o significado de selá no livro dos Salmos. Eu vou ler o verso 3 do livro do capítulo 52, verso 3, e vou ler também o verso de número 5. Tá, vamos ler o 3. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Ponto final, abre aspas, selá, fecha aspas. Então aqui, nesta parte, se tomarmos em consideração o que a Oxford Annotated Bible fala, né, interpreta, existiria o interlúdio. Somente os instrumentos agora estariam em cena. Depois disso, que os instrumentos fizessem esse momento, né, de ministração só com instrumental, entrava o 4. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Então, continuaria a cantar esse trecho. Se levarmos em consideração, então, outra posição, aquela que eu falei como pausa, aqui teria uma pausa, uma reflexão. Eles iam parar, refletir, levar o pensamento a Deus, depois voltavam a cantar. Verso 5. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Selá, pausa de novo, ou interlúdio. Essa foi a resposta ao significado do termo selá no livro dos Salmos. Outro dado interessante é que existem traduções que não trazem o selá. Por que não trazem? Simplesmente porque não há uma interpretação plena desse termo. A Septuaginta, por exemplo, traz, e ela define esse selá, o significado de selá, diapsalma, que significa pausa, tá bom? A Septuaginta acredita que é pausa. Já outras Bíblias somente trazem um termo, mas não dão uma definição também. Bom,
Finalizamos mais uma pergunta do nosso Respondendo Perguntas Bíblicas. E você que deseja saber de alguma curiosidade da palavra de Deus, mande pra gente. Você pode mandar no nosso e-mail, tá bom? No meu e-mail, teologobatista@gmail.com, ou deixar até nos comentários desse vídeo, que em breve eu vou postar aí a resposta da sua pergunta. É lógico, até onde eu conseguir, eu vou responder. Quando houver uma resposta plena, eu também vou ser sincero em comunicar que faltam argumentos. Tá bom? Ó, eu mais uma vez convido a você, compartilhe, deixe seu like e ore por nós. Precisamos sempre dessa cobertura espiritual do nosso Pai, do nosso Deus. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo Respondendo Perguntas Bíblicas, aqui no canal Teólogo na Net.